Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciaremos nossa aula com ensino religioso. Iremos utilizar nosso livro Diálogo em Comunidade, onde estaremos falando sobre a infância e a juventude. Quais são os direitos que são garantidos por lei para crianças, jovens e adolescentes. Iremos conhecer também um pouco mais sobre a história de Anne Frank. Na aula anterior, vocês conheceram um pouco sobre a história dela. Anne Frank foi uma menina que ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial, viveu refugiada juntamente com seu pai, sua mãe e sua irmã mais velha. Infelizmente, ela veio a falecer de uma doença provável chamada tifo durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas, antes disso, ela escreveu um diário, o Diário de Anne Frank, onde ela contava ali o que ela viveu durante esse período, os seus medos, como que eles viviam, racionamento de comida, e falou também sobre uma amizade, uma pessoa, um garoto que ela conheceu lá durante esse período de guerra, certo? Então hoje, na aula de hoje, nós continuaremos a falar, a conhecer um pouco mais sobre a história de vida de Anne Frank. Vamos às atividades agora nas páginas 22 e 23. Vamos iniciar fazendo a leitura de um trecho do diário de Anne Frank. Vamos lá? O ministro Volkstein, falando no noticiário holandês transmitido na Inglaterra, declarou que depois da guerra farão uma coletânea de diários e cartas que falem da guerra. Claro que todo mundo se lembrou imediatamente do meu diário. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Só o título faria as pessoas acharem que é uma história de detetives. Sério, 10 anos depois da guerra, as pessoas achariam muito interessante ler sobre como nós vivemos, o que comemos e sobre o que falamos como judeus escondidos. Apesar de eu contar a vocês muita coisa sobre a nossa vida, você ainda sabe muito pouco a nosso respeito. Esse aqui é um trecho do diário que Anne escreveu durante o período que ela estava em isolamento, ela estava ali no processo de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então ela escreveu um trecho desse diário. Vamos conhecer um pouco mais. A leitura do Diário de Anne Frank contribuiu para conhecer a história dos judeus no período da perseguição nazista. Aqui nós iremos falar também sobre os direitos humanos. Quais são os direitos que os jovens e adolescentes, as crianças, vocês têm hoje em dia? Lá nesse tempo, na Segunda Guerra Mundial, ainda não se tinha esses direitos que hoje nós temos através da Constituição e também os que estão assegurados no ECA, certo? Direitos humanos. Após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os países signatários da ONU elaboraram e assinaram em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse documento, os direitos básicos fundamentais para adultos, jovens e crianças de todo o mundo estão assegurados a fim de evitar situações como aquelas vivenciadas por Anne Frank. Os direitos assegurados independem da etnia, religião, idade ou sexo, ou seja, todo jovem, criança e adolescente tem seus direitos garantidos por lei, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião. Todos têm que ter os seus direitos reservados por lei, certo? Aqui nós temos uma imagem de crianças de várias etnias que nós podemos perceber. Então aqui está ilustrando essa parte que nós acabamos de ler. A juventude e a infância também devem ser protegidas
de sofrimento, de fome e maus tratos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, datado em 13 de julho de 1990. Então, lá através do ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, toda criança ela deve ser protegida de sofrimento. Hoje nós vemos que nem todas as crianças, vocês podem acompanhar o noticiário, vocês já viram falar também, nem todas as crianças têm esses direitos garantidos como deveriam ter, ter direito à alimentação, à moradia, não pode ser maltratada. Então, cabe a nós, vocês também, que souberem de alguma criança que não estão tendo os seus direitos respeitados, vale vocês conversar com o pai ou a mãe, um adulto da confiança de vocês, que com certeza eles irão saber o que fazer, como ajudar essas crianças, certo? Aqui na página 23, nós temos aqui um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ler? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento do castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo número 7. Todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal descrição. Então, nós vemos aqui que hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todos os cidadãos têm direito à liberdade, à segurança e que ninguém pode ser torturado. Esse não foi o caso de Anne Frank, que ela viveu uma situação de guerra, então ela tinha ali racionamento de comida, a comida era racionada, era pouquíssima comida, péssimas condições ali que ela enfrentava. Então, através desse diário que ela escreveu, ela ajudou também com que fosse garantidos os direitos das crianças, jovens e adolescentes. Aqui embaixo nós temos um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 5º. Vamos lá? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punidos na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, toda criança ela tem o direito de viver bem, de se alimentar bem, de ter uma moradia, ter o carinho da família, o apoio da família, amigos e das pessoas que estão ao seu redor. Vocês têm que ter esses direitos garantidos. Sabemos que ocorrem algumas situações, aqui no nosso Brasil também, no mundo, em que as crianças não têm esses direitos garantidos, mas é função nossa fazer com que esses direitos sejam garantidos, certo? Aqui na atividade vocês irão fazer uma atividade na página 23, a pergunta que está destacada em amarelo. Vocês irão copiar essa pergunta no caderno de vocês e responder. Diz assim: após a leitura dos trechos dos documentos, converse com os familiares sobre a importância dos direitos assegurados para a infância e a juventude do Brasil e do mundo, certo? Vocês irão conversar, pedir ajuda e registrar aqui a resposta. Anne Frank e seu legado. A história de Anne Frank mostrou ao mundo a importância de proteger e assegurar os direitos da infância e da juventude para que crianças e adolescentes se desenvolvam com dignidade e respeito.
Essas são nossas atividades de hoje. Faça a leitura com atenção. Espero vocês na nossa sala virtual. Até a próxima aula.